Salve, nação tricolor paulista! Sejam sempre muito bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. Para quem está chegando agora no canal, muito prazer, me chamo Tamires e trago vídeos diariamente para vocês. Já convido a todos a se inscreverem aqui no canal, aumentando assim a nossa família tricolor e logo em seguida ativar o sino das notificações para receberem os vídeos assim que eu postar e não perderem as informações do nosso time querido. Peço também para que deixem seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com geral. Vamos então às notícias de hoje. Segundo o blog SPFC Play, Aleph Manga está na mira do São Paulo. O jogador que se destacou pelo Goiás na última Série B também teve seu nome cogitado em Santos e Internacional nos últimos dias. Aleph ganhou projeção nacional após terminar o último campeonato carioca como um dos artilheiros. Na volta redonda, despertou interesse de várias equipes e recebeu elogios de Bruno Henrique durante o confronto com o Flamengo. Em entrevista recente à Globo, Aleph disse: "A ficha só vai cair quando for a estreia na Série A. Jogar contra clubes como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Sempre tive esse sonho. Colocamos o Goiás na Série A e Deus me deu essa oportunidade. Eu estava no Coruripe jogando a Série D e do nada me mandaram um convite para jogar a Série C pelo Volta Redonda." A Chapecoense procurou São Paulo para tentar a contratação por empréstimo do goleiro reserva Lucas Perry, de 23 anos. O salário pedido pelo atleta, porém, é um entrave neste momento. O São Paulo liberou o jogador para buscar um clube que o aceitasse por empréstimo. Para isso, porém, o clube quer estender o vínculo do goleiro, válido até 31 de janeiro de 2023. Revelado em 2018 pelo São Paulo, Lucas Perry era uma das grandes apostas da base para ser o sucessor de Rogério Ceni. Essa expectativa, porém, nunca se concretizou. Com pouco espaço no time de cima, ele foi emprestado ao clube da Inglaterra, onde também não jogou e retornou em 2019. Desde então, Lucas está na reserva. O ano em que ele mais atuou foi justamente 2021, quando entrou em campo em 6 oportunidades. As aparições pouco confiáveis o impediram de brigar por uma vaga com o contestado Thiago Volpi. São Paulo e Chapecoense devem continuar as conversas nos próximos dias para viabilizar a negociação. Mesmo se não acertar com o time catarinense, o seu futuro deve ser longe do Morumbi em 2022. E por falar em goleiro, Denis Júnior deve retornar em janeiro após atuar emprestado no Bahia. O São Paulo fez uma sondagem ao atacante Sorriso, de 20 anos. Foi o jogador, inclusive, que marcou o gol do Juventude contra o Tricolor na última segunda-feira. Além de ser responsável por puxar os contra-ataques na equipe de Jair, Sorriso é o atleta que mais tenta finalizar as jogadas, como mostram as estatísticas. Por exemplo, no jogo do Juventude contra o Vozão, quando chutou mais de 10 vezes durante a partida. Na janela de meio de ano, o Juventude afastou consultas de clubes da Bélgica pelo atacante Marcos Vinícius. Times da primeira divisão do país europeu entraram em contato para saber valores, mas o clube sequer abriu conversas e recusou as sondagens. Marcos Vinícius tem contrato com o Juventude até dezembro de 2023. A multa rescisória do vínculo está avaliada na casa dos 7 milhões de euros, cerca de 41 milhões de reais na cotação atual. Nilson César, narrador do grupo Jovem Pan, revelou que o técnico Rogério Ceni pode deixar o São Paulo para acertar com o clube do mundo árabe. Durante o programa Esporte em Discussão, o locutor disse que o treinador pode deixar o time do Morumbi para receber um alto salário no Oriente Médio. E puxando o gancho nesse assunto, o técnico Vojvoda, em entrevista coletiva, não cravou sua permanência no Fortaleza, onde faz excelente campanha. E caso ele saia do atual clube e Rogério deixe o São Paulo, vocês gostariam de ver o argentino comandando o elenco tricolor? O Flamengo estipulou o valor de cerca de 6 milhões de reais pela venda do lateral direito Rodinei, de 29 anos, que despertou interesse em alguns clubes, inclusive o São Paulo. Ceni tem interesse no atleta por conhecer seu desempenho na época em que trabalharam juntos.
Nesta quinta-feira, a equipe sub-14 do São Paulo Futebol Clube venceu o Grêmio por 2-0 e se classificou para as quartas de final da Copa Voltaço 2021. A renovação de Arboleda com São Paulo virou novela. Hoje trouxe mais um capítulo dela para vocês. Está tudo certo entre as partes para a renovação. Salário ok, tempo de contrato ok. Porém, o representante do jogador fez umas exigências burocráticas que aumentariam o custo da operação para o São Paulo. O clube avalia como fazer tal operação e o empresário decidiu cobrar publicamente. E com isso, uma renovação praticamente certa ganhou obstáculos nesses últimos dias. Vou explicar melhor. Depois de receber as condições para o novo contrato de 3 anos de Robert Arboleda com São Paulo, o staff do zagueiro impôs um novo prazo, que vence no fim desta semana, para o clube enviar uma oferta final com questões ainda pendentes. José Chamorro, empresário do zagueiro, disse que não houve ainda esse último movimento do São Paulo, que possui a preferência para manter o zagueiro. O tricolor tem até essa quinta-feira para fechar o negócio sem concorrência. O agente afirmou que deu um tempo razoável até hoje e, se não enviarem a proposta final, não haverá mais renovação e irão procurar outro clube. Dito isso, nós torcedores poderemos esperar por um desfecho em breve e que seja positivo. Há outras equipes interessadas no futebol do defensor de 30 anos, que ainda têm a preferência de seguir no São Paulo para as próximas temporadas. O contrato atual de Arboleda com o tricolor vence no meio do ano que vem. A partir de janeiro, o defensor pode assinar um pré-contrato com outro clube. O camisa 5 está no Equador, já que é desfalque na despedida da equipe no Campeonato Brasileiro devido ao excesso de cartões amarelos, assim como Luciano e Lisiero. O São Paulo desembarcou em Belo Horizonte na tarde de quarta-feira para enfrentar o América Mineiro pela última rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30 de Brasília, na Arena Independência. A partida será transmitida pela Globo e pelo Premier. O árbitro será Caio Max Augusto Vieira. A grande novidade da equipe de Rogério Ceni é o volante Luan, que voltou a ser relacionado depois de cerca de 2 meses. O jovem se recuperou de um problema na coxa. Além dos jogadores suspensos, o elenco não contará com a presença de Gabriel Sara, lesionado, e Miranda por causa de desgaste, além dos atletas que se recuperam de cirurgia. O São Paulo teve a terceira melhor média de público neste Brasileirão, ficando atrás de Atlético Mineiro e Corinthians. Vale lembrar que na 29ª rodada, o São Paulo jogou no domingo, dia 31 de outubro, com 1/3 da capacidade permitida. No dia seguinte, o Corinthians jogou contra a Chape com 100%. Na final do Campeonato Paulista Feminino, o São Paulo perdeu para o Corinthians por 3-1 na Neoquímica Arena. A equipe finalizou a campanha com a somatória dos placares em 3-2. Ao todo, 41.590 pessoas trocaram ingressos para a partida final, com 30.077 pessoas presentes, um recorde de público para o futebol feminino no Brasil, superando a decisão de 2019 do próprio Paulista, disputada entre as mesmas equipes na Neoquímica Arena. O São Paulo encerrou o campeonato com 13 vitórias, 2 derrotas, 41 gols marcados e 9 sofridos. Na quarta-feira, em partida da segunda rodada da Liga de Desenvolvimento Sub-16, a base feminina sofreu um revés por 1-0 para o Internacional. Após uma vitória e uma derrota nas 2 rodadas iniciais, o Sub-16 do Tricolor volta a campo nesta sexta-feira, dia 10, às 16 horas de Brasília, encarando o Fluminense. Assim como os compromissos anteriores, a partida ocorre em Sorocaba. O meia Matheus Piffer faleceu hoje. Tinha 19 anos. Ele atuou pelas categorias de base do São Paulo de 2016 a 2019. Desejo forças aos familiares neste momento tão difícil.
O São Paulo modificou a forma na qual os conselheiros vão se reunir para votar alterações no estatuto do clube no dia 16 de dezembro, anteriormente definida como semipresencial, com a possibilidade da ida de membros ao Morumbi. O pleito agora será realizado de maneira virtual, por intermédio de uma plataforma de videoconferência. A decisão, enviada na quarta-feira para os conselheiros, vem um dia depois de um parecer da Comissão de Notáveis da Divisão de Excelência Médica, que fez uma recomendação para o presidente do Conselho, Outen Aires, promover a reunião de maneira virtual. O estudo médico ocorreu após pedido do Conselho Deliberativo. O grupo justifica o pedido de alteração da votação pela presença da nova variante da Covid-19 e a provável presença de muitas pessoas em ambiente fechado na votação do dia 16. Há alguns meses, houve uma reunião semipresencial em um dos ginásios do Morumbi, seguindo os protocolos de distanciamento. Torcedores, inclusive, marcavam uma manifestação para essa data, a fim de protestar contra algumas das propostas promovidas no mês passado por conselheiros, como a diminuição do Conselho Deliberativo e a reeleição para presidente. A alteração da reunião ocorreu nesta quarta-feira passada, 2 dias depois da despedida do São Paulo no Morumbi, com apoio de mais de 40 mil pessoas no estádio. As alterações no Estatuto do São Paulo movimentam os bastidores desde novembro. A princípio, a votação ocorreria no dia 18, ainda com o Brasileirão em andamento. Diante da situação do time que brigou para não cair, a reunião foi alterada para 16 de dezembro. Ainda em novembro, o conselheiro vitalício Pedro cobrou o fim da confidencialidade nas alterações a serem discutidas no Estatuto, que aparecerá na primeira convocação aos membros. Bastam 131 votos, um a mais do que a metade dos 260 conselheiros, para as alterações serem aprovadas. Caso o novo texto seja aprovado, essa proposta entrará a vigor a partir do início de 2024. Um dia depois de decidir tornar totalmente virtual a reunião que votará a reforma no Estatuto, o São Paulo adiou 2 festas que estavam marcadas para acontecer no clube. O setor social justificou o avanço da variante Omicron da Covid-19 como motivo para tomar a decisão. As festas, inicialmente marcadas para os dias 10 e 21 de dezembro, eram organizadas por diretorias sociais do clube. As 3 diretorias responsáveis pelas festas afirmaram se basear no parecer para tomarem a decisão. Os salves de hoje são para João Paulo de São José do Rio Preto, Lelê de Bom Jesus dos Perdões, Valbi Mendes, Fábio Araújo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Rodrigo Dias. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!